Falei, vou passar, tô pronto, é o meu. Tava muito confiante, me lasquei. E quando eu comecei a estudar pro concurso, foram muitos erros, né? Patinei aí uns meus 2 primeiros anos. Você tá estudando errado. Você está estudando como se estuda para uma faculdade, está focando, não está direcionando seu estudo para as questões de concurso público. Nesse último eu falei, não erro nem no psicotécnico. Eu vou ver se eu tenho condições de ocupar o cargo. Eu falava assim, cara, pode acontecer qualquer coisa. Se minha mãe estiver passando mal aqui, eu vou ligar pro SAMU, mas vou continuar estudando. Uma questão da prova fazia você sair do último lugar para o primeiro e fazia você também cair do primeiro para o último. Fala pessoal do Isaac, estamos aqui de volta, nosso podcast aqui. Hoje estou com o ex-perito Gabriel, primeiro lugar da Polícia Federal, contador, agora trabalha na Câmara. E temos aqui agora o Léo, biólogo, perito da Polícia Civil. E aí, como é que vocês estão? Diga aí, Léo. Manda um oi pra galera aí. Opa, tudo bom? Bom dia, boa tarde, né? Não sei com que horas que vocês vão estar vendo isso aí, mas boa tarde. E tá tudo ok, tudo bom aqui. É melhor agora, né, na presença de vocês. E aí, Gabriel, manda um oi pro pessoal aí. Oi, pessoal, que tá tudo certo. Espero que vocês olhem esse vídeo aí e aprendam muita coisa aqui com a gente. Certo. Léo, a gente já se conhece há bastante tempo, né? O Léo, quando a gente estudou junto na UNB. E conta pra mim aí, como é que foi essa história? Como é que tu virou perito, essa parada? O que aconteceu? O que tava passando na tua cabeça que você falou, eu quero ser perito? Bom, perito criminal, acho assim, eu costumo dizer assim, você que é biólogo vai entender um pouquinho dessa história. A gente tem poucas opções dentro do serviço público. Eu sempre gostei da docência, mas eu falava assim, o que é um serviço assim que vai remunerar bem e que eu vou estar fazendo algo que eu gosto? E a perícia criminal do Distrito Federal e a da Polícia Federal, na época, era algo que remunerava muito bem. Eu falei, vou continuar trabalhando com biologia e vou ter um salário legal. Então foi isso que me motivou. Mas assim, vamos falar agora da parte lúdica, Ainda no ensino médio eu já tinha uma questão assim com a ciência, eu queria muito ser biólogo, eu gostava muito da parte de genética, eu nasci na época que estava rolando aquela novela do clone. Ovelha Dolly, né? Eu era noveleiro, então era novela mesmo, não foi nem a parte da ciência não, tava tendo a novela O Clone, aí eu falei, quero ser igual a esse cara, quero fazer um clone. Aí eu fiz vários clones na universidade, aí eu vi que não é tão difícil fazer um clone. Mas aí foi isso que me motivou, foi no ensino médio, aí veio a parte as séries começaram a surgir, né? As séries hollywoodianas, essa questão do CSI. Então eu olhava que lá me deixava muito curioso e eu falei, eu quero trabalhar com isso. Então são duas partes. Teve essa parte prática, questão de você precisar trabalhar, ter uma remuneração. A pesquisa, que eu sempre trabalhei com pesquisa também, mas já não estava remunerando tão bem, eu tinha algumas coisas para resolver e eu decidi alinhar essa parte de trabalhar numa área legal e ser bem remunerado. Então foi por isso que eu fui para perícia criminal. E você, Gabriel? Você fez o concurso para perito porque quis? Foi por acaso? Conta essa história aí. Não, assim, do trabalho eu gostava, né? Do trabalho eu via aquela época de Lava Jato, essas coisas, aí você fica pensando que o trabalho de perito deve ser bem bacana, né? Você vê esses crimes de lavagem de dinheiro, essas coisas aí. Então, assim, nunca pensei, eu quero ser perito. Nasci para ser isso, né? Mas saiu o edital... Saiu o edital e eu falei assim, eu vou fazer esse concurso. O salário é bom, o trabalho deve ser interessante. Isso. Aí na época também eu estava estudando para outro concurso e estava bem preparado, aí eu falei, eu vou fazer esses 2 concursos. Aí acabou que deu certo, né? Mas aí depois eu me apaixonei muito pela perícia, assim, pelo trabalho policial, com formação, muito, muito bacana. A perícia também foi assim, eu achei que foi muito válida essa experiência na minha vida. Não fiquei lá por uma questão assim, pessoal, né? Uma questão pessoal, eu sou formado em outra coisa e a perícia limitava um pouco as minhas atuações, né? Você tem dedicação exclusiva e tudo. E também você tinha que morar em outra cidade, né? Isso, tinha que morar lá. Sua mulher morava em Brasília, né? Isso. E aí foi por isso que eu não fiquei na perícia, mas era um belíssimo cargo, assim. Perto do carro que eu tenho hoje é tipo pau a pau, assim. Era uma questão mais de possibilidades mesmo. Assim. E, Léo, deixa eu te perguntar. Você falou que trabalhou muito tempo como agente, né? E depois você se tornou perito.
como é que foi essa jornada, né? Quanto tempo ali que você demorou de agente se tornar perito, por exemplo? E o que aconteceu no meio do caminho assim que você acha que pode ter atrapalhado, né? Você ter virado perito? E o que foi que ajudou também? Bom, assim que eu entrei no serviço público, né, acabou que quando terminei meu mestrado, eu comecei a decidir, ao invés de continuar com a parte de pesquisa, procurar me estabilizar financeiramente através de um concurso público. Então, comecei a fazer alguns concursos. E como eu queria ser perito criminal, surgiu o concurso de agente de polícia. Então, eu falei, vou me dedicar a esse concurso, fazer, já vou entrar na instituição a que eu quero pertencer e vou conhecer o trabalho. Então, a jornada começou daí. O concurso de agente veio primeiro do que os concursos de perito que eu prestei posteriormente. Então, lá dentro, inclusive minha tese, digamos assim, na época, o meu curso de formação valia como uma especialização. E o tema da minha especialização foi justamente em polícia técnica. Eu fui fazer meu TCC era de polícia técnica. Então, ali eu já vi, olha só, entrei num cargo que eu posso, de fato, utilizar meus conhecimentos, continuar estudando para poder me tornar um perito. Então, eu já queria isso mesmo. Então vale a pena continuar persistindo, né? Assim, às vezes você não tem a oportunidade que você queria, porque o seu sonho sempre mesmo era ser perito. Sim. Então, vale a pena continuar ali persistindo. Começou como agente, né? E foi se especializando e chegou até lá, né? Foram 10 anos, né? Para alcançar, assim, meu concurso mesmo, passar com agente, eu levei 10 anos. Eu prestei 3 concursos, só logrei êxito no terceiro. Bati na trave em vários. No primeiro bati na trave, no segundo eu tava... Tu fez só em Brasília, cara? Você Eu fazia em fiz outros estados? Eu sempre quis ficar perto de casa. Eu não tinha essa vontade muito de sair. Até não prestei nem para a Polícia Federal, porque não teve o concurso na época e eu não tive essa oportunidade. Mas eu tentei PCGO, Perito Criminal de Goiás, Perito Criminal de Minas Gerais e Perito Criminal do DF. Foram os 3 estados que eu me arrisquei, assim. E o que tu acha, assim, que você fez de errado durante a sua preparação? Teve alguma coisa que você fala assim, cara, isso aqui eu fiz dessa forma e depois, quando eu passei, eu vi que isso aqui não adianta muita coisa? Basicamente, foi a estratégia de estudo. Eu era muito acadêmico. Eu era da pesquisa. Eu não estudava as matérias que caem em concurso público. As matérias de direito eu não tinha conhecimento algum. Então, o que me salvou foi, de fato, me aproximar de pessoas que faziam concursos públicos. E aí falou, você está estudando errado. Você está estudando como se estuda para uma faculdade, para uma prova de faculdade. Está estudando muito, alguma coisa do tipo. Não está focando, não está direcionando seu estudo para as questões de concurso público. Aí foi quando eu aprendi a estudar para concurso público que foi o que me deu o resultado. Foi assim que eu alcancei o resultado. Foi me aproximando de pessoas que já tinham know-how de como estudar para concurso público. Então faz uma diferença você também ter digamos, um direcionamento, uma escola de concurso, assim, você saber alguém que possa te apoiar para como iniciar seus estudos. Foi assim. Eu tinha um amigo que já passava em tudo, colei nele e deu certo. Quem era o amigo? Conhece, não? Conhece. Caio Lopes, não sei se você vai saber. A Andressa, você conhece a Andressa? Conheço a Andressa. Então, a Andressa foi uma também que me ensinou. Mas ela era agente, né? Ela é agente da minha época. Mas ela tá onde agora? Ela é perita criminal. É mesmo, não sabia não. Em Brasília? Em Brasília, a gente tem a mesma trajetória. Que legal, cara, não sabia não. A gente tem a mesma trajetória. Legal, não sabia não. Acho que ela vai ser... Ó, Andressa, se liga aí que teu zap vai aparecer aí, ó. Oi, sumida. Já eu te mando, viu? Pode que ali tem história. E você, Gabriel, como é que foi tua formação aí pra virar peritão? Cara, eu fiz 2 faculdades, né? Eu fazia uma faculdade de Direito, uma faculdade de Contabilidade. Mas, assim, quando eu comecei a estudar para o concurso, foram muitos erros, né? Eu estudava, assim, com material inadequado, né? Não focava tanto naquilo que caía. Então, foi bem difícil. Eu acho que o importante mesmo foi quando eu foquei, né? Eu foquei primeiro no pessoal, né? No pessoal, eu falava assim, cara, pode acontecer qualquer coisa. Se minha mãe estiver passando mal aqui, eu vou ligar pro SAMU, mas vou continuar estudando. Essas horas que eu defini para estudar, eu vou ter que estudar. Eu acordava às 6 horas da manhã, já caía direto na coisa, no lugar de estudo, já estudava. Mas eu acho que o primordial para mim assim, foi fazer bastante questão, né? Bastante estudo focado, né? Se você estudar academicamente para concurso, não vai dar certo. Não dá muito certo. O estudo para concurso, as questões se repetem, as situações se repetem, tudo vai acontecendo da mesma forma, então você precisa de um direcionamento. No primeiro momento eu não tive esse direcionamento, patinei aí nos meus 2 primeiros anos no estudo para concurso, e aí depois que deu errado um concurso que eu queria muito, né, que eu queria ser analista da JDFT.
Aí esse concurso deu errado, eu lembro um dia eu tava... Ou seja, foi um heartbreaking que fez você mudar de vida. Eu chorei, né? Aí eu tava lá na frente, falei, velho, não vou passar por isso nunca mais na minha vida. Minha vida eu vou passar por isso. O ódio no coração. Aí Isso faz a diferença. eu assistia uns vídeos, né, no YouTube, essas coisas, ficava vendo essas coisas motivacionais e a principal coisa é você focar mesmo, sabe? Você ter a disciplina, né, na situação e os materiais adequados, um direcionamento. Sem direcionamento você consegue chegar no caminho lá, você vai conseguir, mas vai ser mais árduo a estrada, né? E aí, Léo, tu foi lá, passou, como é que você descobriu? Você tava já, você era aquele concurseiro que assim, vai sair o resultado da manhã, você ficava o tempo inteiro apertando F5 ali na frente do computador, como é que foi a notícia quando você descobriu que passou? Como a gente apanha muito, acaba que a gente vai criando Vai uma com uma certa, casca, né? vai segurando a ansiedade, mas é inevitável. O F5 é garantido, as próximas fases, e principalmente para concurso de polícia. São 6 etapas, então o F5 você vai usar, vai quebrar essa tecla do seu teclado, não tem como. Mas no segundo, eu estava muito confiante. Na segunda prova que eu fiz para perito, eu falei, vou passar, tô pronto, é o meu. Tava muito confiante, me lasquei. Assim, veio totalmente diferente do que eu esperava. A prova realmente me surpreendeu e me pegou. Na terceira, eu falei, fiz uma boa prova. Eu tô dentro. Mas eu vou precisar de um esforço ainda grande nas próximas etapas para realmente consolidar a minha aprovação. Porque eu sabia que eram muitas etapas. Então, eu não usei tanto o F5 para a terceira prova, mas eu fiquei muito atento às etapas. Eu respeitei todas. Eu, pronto, vamos falar aqui uma etapa que é muito, digamos, incomum para outros concursos, que é a etapa de avaliação psicológica. Eu nunca estudei para psicotécnico. Nesse último eu falei, não erro nem no psicotécnico. Eu vou ver se eu tenho condições de ocupar o cargo. E olha que eu já era da categoria. Nessa época que eu fui aprovado, eu já era agente de polícia. Eu já conhecia o psicotécnico. Já tinha noção mais ou menos do perfil psicológico que a polícia aceita. Então, eu também me preparei até para o psicotécnico. Então, essa questão do F5, ela existe, assim, e é inerente. E aí você chegou, passou. Como é que foi lá o curso de formação? O que você aprende no curso de formação para perito? Curso de formação, para quem está estudando para concurso, eu digo, é uma das melhores coisas da formação policial, no caso que a gente ainda é da polícia. Por quê? Né? Por quê? Ali é o tempo de tranquilidade, é o tempo de formar amizades, são amizades que vão ficar pro resto da sua vida, digamos, sua vida laboral, se você continuar na mesma empresa ou no mesmo cargo, né? Deu muito tiro lá? Você já estava na rua, né? Mas como é que é? Você dá muito tiro no curso de formação? No curso de formação é diferente, de porque perito? é diferente o tiro do curso de formação, porque é o seguinte, muita gente nunca teve contato com arma. Eu já até tinha essa experiência, mas vamos falar do meu primeiro concurso, de quando eu virei agente. Pô, eu tinha aquela pressão, falei, isso aí, depois que você conhece armamento, conhece essa parte de tiro, você brinca. Faz parte do dia a dia, Faz parte, é o seu celular. Hoje em dia eu costumo dizer, o que é a arma para um policial? Ou para quem trabalha na rua efetivamente? É como se fosse, você utiliza da mesma forma que você utiliza seu celular. Se você vai até pro banheiro com seu celular, é o que o policial faz com a arma dele. É uma coisa assim, que não, para quem tem formação, para quem tem treinamento, isso não é perigoso. Para ele, o profissional. É divertido, tem uma certa responsabilidade, mas é uma coisa que você aprende, você vai gostar. É muito bom dar tiro. Eu costumo assim que é relaxante. Assim. Quando eu tô com raiva, vai pro stand, dá uns disparos, tranquilo. É muito bom. E você, Gabriel, como é que foi o curso de formação na Polícia Federal? Cara, o curso de formação, assim, tem muito mito, né, no curso de formação. O teu foi no auge do Covid, né? Eu lembro. Foi antes do Covid. Ah, foi antes do Covid, Foi em junho ou julho de 2019... E aí eu fui até novembro de 2019, né? Depois, o próximo foi no Covid. Cara, pro curso de formação tem muito mito, assim, né? Que você vai ralar, que isso, que aquilo. Pra mim, aquilo lá era, tipo... Era um sonho. Era um sonho. Eu era uma pessoa que não tinha convivência com arma, não tinha nada. Mas, sim, os caras são muito profissionais, né? Eles vão te explicar tudo, vão te coisar. Você faz muita amizade, você vai fazer atividade física, você vai... comer direito, né? Foi assim, foi uma parte que eu gostei bastante da polícia. Eu tenho saudades, assim, do curso de formação, né? E foi muito puxada a parte física, como que era? Cara, eu não achei muito puxado, não. Achei que é o suficiente, assim. Você não pode deixar uma pessoa que não tem uma capacidade mínima ser um policial, né?
Mas não achei muito puxado, não. Achei que era o suficiente. Eles estavam te preparando para a vida policial. No caso da PF, né, que foi o meu caso, eles tinham um enfoque muito grande na água, né? Acho que tinha muito problema com água. Fronteira, né? Você ir ali para a região do norte, né? E ter que andar de barco, essas coisas e tudo então mais. tu tinha que ficar andando todo paramentado, todo carregado dentro da água, coisa desse tipo, era? Tu tinha que fazer flutuação. Você Com tinha que saber, fuzil. pelo menos se você cair dentro da água, você saber flutuar, mas eu já tinha uma capacidade de nadar assim bem adequada. Então, pra mim, isso passou. Tinha gente que tinha muita dificuldade, eu acho que esse era um ponto de muita dificuldade dentro do curso, né? Você via muita gente. Tinha gente que reprovava no tiro, né? E teve gente que foi eliminado no seu curso, assim, porque reprovou tiro, coisa do tipo? Sério? Acho Tiro? que não sei a peritos, mas a gente sabia dentro das pessoas que estavam fazendo o curso de agente, delegado, tinha gente que era eliminado no tiro. Porque tem uma prova, você tem que ter uma proficiência mínima ali para ter uma arma, você tem que dar um tiro em determinado tempo, com determinada velocidade nos alvos, né? Então tinha gente que era eliminado na etapa mesmo, lá dentro do curso. Né? Na Polícia Civil também teve gente eliminada? Tem, geralmente tem, porque também tem, além do fator técnico, né, tem um fator psicológico. Tem realmente gente que não tá apto, não tem perfil a assumir o cargo, e aí é até bom o curso de formação que essas pessoas descobrem isso. Então, assim, às vezes consegue ter um desempenho muito bom nas provas, mas quando descobre a realidade do cargo, também descobre que não tem esse perfil para continuar seguindo, né? Então, o curso de formação também é isso. É uma forma de você descobrir se você está apto a O que você permanecer. viu as pessoas reprovando lá dentro do curso de formação? O que você viu? Assim, eu lembro que do Gabriel, muita gente reprovou por causa de coisa física, né? Saúde, né? Deslocou ombro, coisa do tipo. Lá acontecia isso também, não? Na Polícia Civil? Pelo menos os 2 que eu frequentei tiveram poucas reprovações. Nessa questão técnica, basicamente foi questão de preparo psicológico. A pessoa realmente... ela entrou em pânico, não gostava dessa parte de armamento, mas também teve outras reprovações. Teve reprovações também na parte de TIP, né, nas técnicas de mobilização policial. Teve gente que não sabia aplicar os golpes perfeitamente. E isso elimina o cara do concurso? Sim, tem uma proficiência mínima, né? Você tem que... Porque é da atividade policial e está previsto no edital que você tem que passar por essas etapas. Então, a pessoa também sabe que ela vai ter que ter esse treinamento. Mas, assim... Não é nada fora do... Tipo assim, alguém que nunca teve um treinamento físico na vida e tá apto pelo teste físico que ela fez anteriormente, ela consegue passar por essas etapas e tranquilamente. Agora, realmente, se ela não tiver a disposição, se ela não tiver a querência, né, que a gente fala o querer, ela também realmente não E vocês têm provas teóricas lá? Tipo, tem que estudar para poder fazer prova lá dentro. Tem também? Então, já te falo de 2 concursos. Como é que eu aprendi bastante com o curso de formação. No primeiro... O meu foi só alegria. Eu curti muito o curso de formação, as amizades, inclusive nossos encontros fora da academia, então não dei tanto valor a essa parte de fazer a prova de verificação de aprendizagem final. Só que ela é uma etapa que classifica dentro do curso. Entendeu? Então existe essa prova, como você perguntou, tem. E ela vale pontos para a sua classificação final. Eu abandonei e acabei perdendo posições. Já no segundo eu ganhei posições, porque eu falei, agora eu vou estudar e essa prova vai valer a pena. Então tem que também... Tu passou em que lugar? Assim, na prova objetiva, tu estava em que lugar e até qual vaga? Olha, para biólogo, no concurso de perito criminal, que foi o último que ocorreu aqui em Brasília, eram 10 vagas mais 2 para... Cadastro de reserva. Não, eram 2 vagas, mais 9 de cadastro reserva, só que dessas de cadastro reserva 20% eram reservados para deficientes. Na verdade, para quem tinha alguma necessidade especial. Não foram aprovados, ninguém teve interesse, então as 11 vagas foram para vagas comuns. Eu fiquei, no início eram 11 vagas, eu fiquei em 10º. Ao término da prova, eu terminei o concurso em 6º. Tu tava com a faca no pescoço, né? Porque o 10º Sim, mas tá ali no limite, né? O bom, assim, apesar de tudo, é que a diferença do nosso primeiro colocado para o nosso último foram 10º. Era diferença, assim, de 0,2, de 0,5. Então, uma questão da prova
fazia você sair do último lugar para o primeiro e fazia você também cair do primeiro para o último. Então, houve essa mudança de... Mas no curso de formação, todo mundo que vai para o curso de formação, então, se ele não fizer nenhuma cagada ali dentro, ele vai virar perito. Ou existe eliminação, assim, sei lá, chama 30 pessoas para 10 vagas? Não. Um corte, tá falando. Você tem um corte já pré-determinado. Ó, cada concurso é um, mas assim, o que é a regra do edital desse meu concurso? Quem fazia academia estava apto a ser nomeado. Só que só quem tinha garantido a vaga seriam quem estava nas vagas imediatas. Quem estava no cadastro reserva não tinha garantia de ser chamado. Sim. Então isso é uma regra, para você não criar uma expectativa muito grande. O que ocorre ao longo estamos com 62 anos de Brasília, de Polícia Civil é a mesma coisa, nunca... Nos concursos da Polícia Civil do DF, as pessoas que fizeram o curso de formação não foram aproveitadas. Sim. Aqueles que se tornaram aptos. Porque tem vagas, a gente sempre trabalha com déficit. Hoje a Polícia Civil está com déficit de 50% do cargo. Do efetivo. Do efetivo. E vai fazer um concurso para cobrir apenas 20%. Então, dá para chamar... Mas aí tu sabe quando vai sair esse concurso, não? Olha, a gente tem... Assim, a previsão para perito criminal, acho que 2023 já saiu o edital. Então, segundo semestre de 2023, a gente já tem edital. E tu tá querendo lançar cursinho para ajudar essa galera aí? Como que é? Que eu acho que você tem essa pegada, não tem? Cara, então, eu já tenho uma rede social que eu sempre estou fazendo algumas dicas de criminalística, que a minha pegada é mais para criminalística. Eu não sei se essa matéria vai cair nos concursos da Polícia Civil, do DF e da Polícia Federal, mas em todos os concursos de perito criminal do Brasil, essa matéria está sendo cobrada. E foi cobrada, por exemplo, para policial legislativo do Senado agora. Fala aí qual que é a tua rede social, o pessoal começar a te seguir aí. Prof.Leonardo_Guedes. Então a gente trabalha eu conto muito da minha vida de perito, dou algumas dicas de concursos na área de perícia criminal e também da minha folga, porque eu acho que quando você almeja um emprego, você tem que sempre lembrar que a melhor parte do seu trabalho é o que você vai fazer na sua folga. Eu costumo dizer que o melhor do meu plantão é a minha folga. É quando eu realmente usufruo do benefício que meu trabalho está trazendo. Com certeza. Então tem isso aí também. Tem umas viagens, algumas coisas aí que a gente acaba fazendo com o que o trabalho permite. Legal. Bacana. Tá, agora vamos lá. Agora você é perito. Certo. Olá, virou peritão, né? O sonho de muita gente que está aí assistindo a gente, né? Os biólogos, biomédicos, farmacêuticos, né? Essa galera toda. Eu dei aula para esse pessoal durante muito tempo, né? Na universidade. Muitos deles têm esse sonho mesmo. E você está lá, perito, e você está lotado em que parte dentro da perícia hoje? Aqui no DF ela é setorizada. Nós temos perícias externas e perícias internas. Dentre as perícias externas existem várias áreas. Vai ter aquela área que vai mexer com cadáveres, que é a seção de crimes violentos, de morte violenta, que a gente chama, né? Crimes contra a pessoa. Tem uma seção que vai trabalhar com a parte de crimes contra o patrimônio, que é justamente a que eu pertenço, que é uma seção de perícia relacionada aos crimes contra o patrimônio. Então, todos os crimes relacionados ao patrimônio sou eu que realizo. E é externa. Tem uma seção que trabalha com explosivos e incêndio, tem uma seção que trabalha com meio ambiente e engenharia legal, todas essas externas, né? E aí, da área interna, para cada área de formação, você vai ter uma seção específica de laboratório para aquela questão. Então, tu tá lá hoje na parte ali patrimonial, e como é que funciona ali assim? Você recebe um chamado, você fica na rua esperando ser chamado, você fica dentro do instituto, como que é? Você já chega lá, já sabe tudo que tem que fazer no dia? Então, o regime da nossa seção lá, ela trabalha em regime de plantão. Então, enquanto eu estou de plantão, todas as ocorrências que aparecerem no dia do meu plantão, sou eu que vou atender. Então, são crimes contra o patrimônio. Então, existem as delegacias, elas vão fazer registro de ocorrências que acontecem no dia a dia, os crimes que acontecem no dia a dia, então são variados. E eu costumo dizer, com o que você trabalha? Com tudo que não tiver corpo. Se não tiver um cadáver, todas as outras ocorrências são atendidas por mim. Então, pode imaginar mesmo, é isso, faço tudo. Furto de galinha, a gente vai no local atender furto de galinha. Jogou tinta na cara do vizinho, a gente também atende. É isso, é esse tipo de quase um ratinho. Digamos assim, se você quer um serviço que te traga um dia diferente a cada plantão, tá aí, seja perito criminal, você vai ter história para contar. E o plantão é de quanto tempo, assim? 24 e... Então, tem vários regimes de plantão. Nosso regime é misto, porque além de atender a ocorrência, a gente precisa fazer o laudo. Então, nosso plantão de patrimônio, ele funciona com 12 horas. Então, geralmente é de 8 às 20. Então, a gente faz atendimento de 8 às 20, respeitado o dia, porque à noite
algumas perícias são comprometidas pela luminosidade, então a gente não realiza perícia durante a noite. Já as outras sessões, todas elas atendem 24 horas, porque também elas causam outros problemas. Por exemplo, um trânsito, um acidente de trânsito com vítima, o trânsito não pode ficar parado. Aconteceu de madrugada, não tem problema, vai ser atendido. Um cadáver, vai ser atendido a hora que a morte ocorreu, um incêndio, imagina, vai ser atendido na hora que for preciso, e todas as outras. Com exceção da Selma, também ela trabalha durante o dia, que é Engenharia Legal e Meio Ambiente, né? Então esses crimes dá para você preservar o local e fazer no dia seguinte, se for necessário. Então é isso, o plantão, respondendo você, ele é de 12 horas, e quando a gente não está de plantão, a gente está de expediente. E o expediente é de 6 horas, mais 2 de sobreaviso. Então é isso. E aí não tem folga, não? Então, é porque a cada plantão de 12 horas são respeitadas no mínimo 36 horas de folga. Então 12 por 36, mas entenda que você não vai conseguir ter essa rotina. 12 por 36 sempre, porque no intervalo vai ter o administrativo, no caso o expediente, para você realizar a confecção dos laudos. É isso lá. Entendi. Mas a carga é de 40 horas. 40 horas semanais. Dá 40 horas. Entendi. E, bom, como externo, né, pelo que você me falou aí, então, pelo que eu entendi, você vai ficar esperando acontecer o fato, né, para ser deslocado para lá. Mas você trabalha, por exemplo, uma delegacia que está tendo alguma investigação lá acontecendo. Eles também demandam vocês para fazer algum tipo de diligência, né, que eles não estão conseguindo resolver? E como que isso costuma acontecer, né? Então, só para deixar claro, assim, como o plantão vai de 8 às 20, existem ocorrências que são registradas entre 20 e 8 horas. Então, quando a gente chega, a gente já tem local para atender. Então, já existe uma lista com o número de locais que a gente vai ter que atender nesse dia, e vão aparecer mais locais ao longo do dia para ser atendido em tempo real. Assim, aconteceu o crime, foi registrado, solicitou a perícia, a gente vai atender o local. Essa é uma das atividades. Outro ponto, que é justamente quando a gente recebe quesitos da delegacia. Você tem um local, você fez o laudo, restou alguma dúvida, ou então restou algum exame que eles querem que realize e é da minha seção, eles solicitam. Então a gente também atende a um quesito específico do delegado de polícia, do investigador que está trabalhando naquela ocorrência. Então a gente recebe esse tipo de laudo. Conta um caso aí, por exemplo, assim, que vocês já... Aqui foi preciso chamar os peritos para poder ajudar uma delegacia, assim, por exemplo. Por exemplo, como eu já trabalhei com investigação, eu fui atender um local de furto. E aí a gente chegou no local do furto, ele fez um limpa na casa, ele levou todos os objetos da casa, eletrodoméstico, e saiu. Só que quando ele entrou na casa, ele entrou com calçado sujo e acabou deixando algumas pegadas. Algumas pegadas no local, a gente registrou, e teve, a partir daquela marca impressa no piso, a gente identificou qual tipo de solado ou que tipo de calçado que era. E quando a gente chegou no local, a vítima falou, descobri quem foi que furtou minha casa. Foi meu vizinho da casa tal. Beleza, até aí tudo bem. E quando a delegacia foi investigar, ela identificou onde é que possivelmente esse indivíduo estaria. Aí, uma das estratégias era, bom, se foi de fato ele pisou aqui, vamos considerar que ele esteja com aquele calçado. Será que é possível fazer um exame de comparação entre o calçado e a marca que estava no local? Seria possível, mas vamos aguardar a delegacia. O que aconteceu? Nesse dia, eles conseguiram identificar o indivíduo e com os objetos da vítima. Foi realizado flagrante. Iniciou-se como receptação, mas após a confissão do acusado, verificou que ele de fato tinha furtado. Mas aí a gente tinha aí uma confissão que não supre o exame pericial. Né? Não supre. Mas aí ele estava calçado. A gente, eu conversando com o meu colega lá, eu já falei, eu tenho um negócio aqui, eu consegui obter algumas marcas aqui, e é passível de comparação. E esse foi um dos exames que a gente fez junto com a delegacia. Quando ele pegou e forneceu o calçado e a gente comparou com a marca, ela deu compatibilidade. Inclusive, ela tinha um desgaste, que aí quando a gente fala em individualidade, a gente assim, porque, por exemplo, um calçado, uma Havaiana, todo mundo tamanho 41, todo mundo tem. Mas com desgaste, com preguinho posicionado numa determinada posição e que deixa aquela marca no local, junto com a coisa, você cria um nexo de causalidade. Então, aquilo lá já não é mais um vestígio, é um indício. Então, a gente conseguiu ali alinhar um vestígio físico com a investigação. Então, de fato, nesse dia a gente investigou com perícia. Tem vários casos, esse eu estou te contando um, que
Você pode achar, pô, uma pegada, uma marca de calçado vai fazer diferença na investigação. Nessa situação fez. Caramba, que Colocou mano. a pessoa lá naquele local que ocorreu o fato, né? É o quase link. que o principal, ligando tudo que tá acontecendo, né? E o mais... e outra coisa. Lembrei de um detalhe dessa investigação. Tinha um pé calçado e um pé descalço. O cara foi roubado só com um chinelo só. Ele perdeu. Eu acho que na fuga ele acabou perdendo. Não sei. Não sei de fato o que aconteceu. Tá entendendo? Só que o que acontece? Quando a gente olhou o tamanho do calçado e o tamanho do pé, eles eram diferentes. O calçado era maior. Mas pensa assim, numa lógica. Um calçado maior, um calçado menor num pé maior, é pouco comum, né? Assim, é pouco comum alguém andar com um calçado que não lhe serve. Mas um calçado maior já é mais... uma chance... E não é que o garoto tinha um pé menor e usava um calçado maior. Então, ou seja, tá vendo como reforça ainda mais? E a gente fez também a comparação do pé, não do calçado, do pé. O pé tinha as mesmas medidas. Inclusive, eu já tinha falado isso no laudo. Eu falava, ó, a pegada que eu encontrei no local é de um pé tamanho tal, até tal. Ou seja, era eu forneci assim, ó, porque aí tá para ter noção de estatura. Enfim, o que vai fazer com a peça do quebra-cabeça que eu forneço é com o investigador. Ele é que monta o quebra-cabeça, eu dou a peça. E, então, isso foi um caso que a gente conseguiu resolver com uma pegada e uma marca de calçado. E você já foi muito prestar depoimento em algum inquérito, essas coisas aí lá no juízo? Defender um laudo? Até hoje não, assim, foram 3 anos, eu tô aí somando aí uns 1.500 ocorrências atendidas. Em 3 anos, 1.500 ocorrências? Em torno de 50 por mês. Caraca. Mas assim, é de todo tipo. É o que eu te falei, eu atendo fuga de galinha, eu atendo risco na parede do vizinho, pichações. E são 50 ocorrências, mas de grande monto, vamos colocar que tem menos. Assim, um furto, um roubo, um assalto a banco. Pô, mas eu também peguei uma série aí de 6 assaltos a banco. Você pegou Na verdade, não foi banco? assalto, foi furto a banco. Como é que era esse esquema do furto a banco? Aí é que tá. Quando foi em série... Caixa eletrônico? Era? Olha como são as coisas. Foi uma série, pegou uma avenida aqui de Brasília. Não vou falar, né? Só por questão de preservar. Mas uma avenida aqui de Brasília que tinha uma série bancos de várias não sei, o banco, vários bancos. Vários bancos. E eles ficavam em série nessa rua. O mesmo indivíduo que entrou no primeiro em branco invadiu mais 6. Sempre do mesmo jeito. A gente conseguiu mandar uma... Quando isso aconteceu, a mídia falou que tinha uma quadrilha de assalto a banco em Brasília, agindo, lá. E a gente, com a nossa expertise, chegou no local e falou, pô, cara, entra no banco, bagunça tudo. E tava levando maquininha de cartão, tava levando computador do funcionário, entendeu? Então, tipo assim, já... Assim, pelos objetos que estavam sendo subtraídos, a gente já tem uma certa noção do tipo Não era um especialista, né? Não é muito uma quadrilha especializada, né? Um outro tipo de criminoso. Não, com caixa eletrônico lá, carregado de dinheiro. O cara teve muito tempo dentro dos bancos, assim, e tá levando um objeto de pequeno valor, então... É diferente daquelas quadrilhas de explosivo, né? Que aí que os chega e caras explode tudo. Aquelas tomadas de cidade, né? Que tem aí de vez em quando, que os caras vão com explosivo, toma a cidade, toma o quartel. Não, aí era pânico, né? Em tudo quanto é lugar. Eu já derrubei um camarada desse aí só com um detalhe pericial. Essa aí já saiu nos jornais. E como que foi? Agora eu fiquei curioso pra falar, não? Posso, mas é porque assim, é comum, só que tipo assim, só quem já faz alguns locais que vai ter essa percepção. Que se você perceber, os bancos eles têm uma porta magnética. Ela tem uma determinada força ali que você pode usar ou não. Então qual era a forma como ele agia? Ele ia no dia anterior, no banco, fazia com que essa porta permanecesse aberta, ele entrava com o cliente, colocava um artefato na porta magnética, na junção do eletroímã ali, e colocava um adesivo por cima que era imperceptível, para segurança, para todo mundo. E aí tudo bem. Aí eu tô fazendo local e falo, como é que esse cara entrou? Não tem nenhum vestígio de arrombamento, nada. Fui analisar a porta. Aí eu não sei o que me deu. Eu fui olhar tudo. Olhei, forcei, o negócio fechava. E quando eu fui olhar, tinha um metal, justamente na junção do eletroímã, que quando chegava à noite, que se desligava
as luzes lá, permitia a abertura. E era quando ele entrava, sempre eles arrombar. Ninguém viu. Dias de ninguém viu. Eu achei aquele negócio, tirei foto, fui olhar lá o tipo, aí eu analisei, aí que veio a parte pericial. A gente foi ver que metal era aquele. E por que ele impedia esse fechamento dos polos, né? E aí quando foi ver, realmente, aquele tipo de material impedia que houvesse o fechamento. Então, tá aí explicado por que não tinha. Aí todo mundo falando, pô, cara, que é alguém de dentro, alguém tá possibilitando a abertura. Isso ajudou muito a investigação. E eles ainda comentaram isso, olha só, como é que eles estão agindo. E aí pegou uma quadrilha inteira, assim, era a quadrilha que tentou assaltar muitos bancos aqui em Brasília. Entendi. Infelizmente a gente conseguiu fechar antes que eles se posicionassem aqui em Brasília. E você, Gabriel, como é que foi sua experiência e que tipo de cena de crime você chegou a pegar, assim? Porque você também fez algumas externas, não fez? Eu só fiz uma externa. Você era contador, né? Contador, é. Aí meus crimes estavam todos nos papéis. É os mais difíceis. O único crime que eu fiz foi no IFB, né? IFB e IFC, né? MT, IFMT. IFMT, isso. Que você estava em Cuiabá. Cuiabá, Né? Aí eu fui lá no IFMT porque eu tinha subido 2 rapazes lá no telhado da instituição e roubado os cobres que tem dentro desses... Os fios. Isso. Não, acho que as condensadoras tem muito cobre, não é só os fios, não. A estrutura mesmo da condensadora. E aí foi isso. Aí a gente encontrou a digital lá do rapaz. O rapaz já estava preso também. E aí deu match lá nos dois. E aí a gente botou o rapaz que estava preso lá na cena de crime, lá em cima, né? E aí, de local de crime foi isso, né? De contabilidade eu já fiz mais um pouco. Mas eu não fazia 1.500 igual o Léo, não. É coisa. O meu era uns 4 laudos por mês, já é muita coisa. Mas é outro tipo de trabalho, completamente diferente. Como é que é o trabalho do contador perito? Né? Cara, caía de tudo, né? Caiu pra mim umas coisas de consórcio, né? Aí caía coisa de a pessoa querendo omitir patrimônio, caía lavagem de dinheiro. Mas era assim, o agente chegava pra você, tô com esse problema aqui e eu preciso descobrir de onde que isso aqui tá acontecendo? Não, geralmente já chegava os quesitos. A perícia ela começa sempre com a requisição do delegado, para a perícia ele apresenta os quesitos que você tem que responder. E aí você vai ter que responder aqueles quesitos com base na documentação que ele já colheu durante a instrução lá do inquérito, né? Com base, por exemplo, se ele já pediu quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, e aí você vai pegar. Aí a perícia contábil, basicamente, você vai ver a consistência daquilo, né? Se aquilo lá se replica no mundo real né? Porque quem está ocultando patrimônio vai tentar mostrar que tem menos patrimônio, por exemplo, né? Isso. E que já quem está lavando patrimônio vai encontrar uma atividade agropecuária, vai começar a lançar uma atividade diferente da atividade que ele efetivamente tem, que provavelmente é uma atividade criminosa. E aí ele vai lançar lucros que você não encontra na iniciativa privada, você não encontra no mercado atual. Muito acima do normal, né? Então a perícia contábil vai ser mais ou menos nesse sentido. Aí vai ter também perícia contábil de licitação, não cheguei a fazer licitação na minha época, né? E lá onde eu trabalhava, como só estava eu e mais outro contador, a gente não fazia a clínica geral, né? Porque na perícia tem a clínica geral e tem a sua especialidade, que é o que você passou lá no concurso para isso. Inclusive, o curso de formação que a gente estava conversando aqui, o curso de formação ele te prepara para a clínica geral, basicamente. É um curso de formação de clínica geral. Que você vai aprender balística, você vai aprender veículo, você vai aprender acidente de trânsito, você vai aprender fotografia, você vai aprender bombas, você vai aprender incêndio. Isso, basicamente, foi o meu curso de formação, foi isso. E aí, ao final do curso de formação, você tem uma semana meio que de ambientação lá na sua área mesmo, fim mesmo. Que aí você vai ver contabilidade na prática, os casos e as situações. Mas a perícia contábil é isso, é você analisar a consistência daquelas declarações que a pessoa faz por fisco, as transações financeiras que existem entre as contas, essas coisas. E ela está cada dia mais complexa, né? Hoje em dia, você para pensar, tem criptomoeda, tem ativo em token, a pessoa não precisa, ninguém consegue... Obra de arte, né? Isso. Tinha avaliação, isso aí também tinha um perito lá especialista.
obra de arte. A pessoa pode carregar 5 milhões em um relógio. Sim. E aí ela consegue fazer um crime com pagar uma propina com 5 milhões de um relógio, por exemplo. Então, ela vai atuar nessa avaliação dessas situações aí, a perícia contábil, basicamente. O bom que da perícia contábil você não vê violência, né? Não. A única violência que você viu foi subir lá em cima do IFMT lá e ver tudo arrombado, né? Mas aí foi na minha clínica geral, né? Que seria local de crime. Né? Não foi na minha área mesmo, na minha perícia contábil, você quase não vê violência. Talvez você possa sofrer uma ameaça, se você... Esse tipo de situação, acho que... Mas aí o perito é preservado durante a investigação, não? O laudo sai com sua assinatura. Se seu nome tá na internet, as pessoas... Hoje em dia a internet tem tanta informação, né? Que acho que se a pessoa quiser te ameaçar, ela te ameaça. Eu, por exemplo, eu não tenho Instagram, eu sou meio do mato, né? Então não tem esse tipo de coisa, mas se a pessoa quiser, ela te encontra, né? E pra te ameaçar e tudo mais. Só que é melhor o cara contratar um assistente técnico, tentar rebater seu lado e tudo mais. Porque na hora que usar os meios, né? E também geralmente o cara que está envolvido no crime contábil, né? Ele já tem uma expertise muito... Ele não é um cara que vai lá roubar um computador dentro de uma casa, né? Ele vai se envolver com sangue, né? E ele já tem um advogado. Esse cara, o cara que faz o crime contábil, ele já entende muito do direito, ele sabe muito bem o tipo de crime que ele está fazendo, né? E ele já vai ter todo o esquema ali preparado para, se na hora que der ruim, já ter como se defender. E eu acho que é mais fácil ele fazer logo uma coisa com você do que ficar te ameaçando. Por exemplo, eu nunca sofri ameaça, mas eu acho que se ele resolver fazer alguma coisa, é mais fácil que ele faça alguma coisa com você do que te ameaça. Sim. Porque senão aí você vai saber outra prova. Exatamente. Tá todo mundo motivado agora, né? Tá todo mundo motivado agora. Mas escolheu, né? Tá lá, né? Não, sim, é bom. E, cara, deixa eu te perguntar assim, a gente vê aí direto, né, bombeiro fazendo parto, que você trabalha na rua, né, policial, pega a mulher fazendo parto, já aconteceu alguma vez contigo, coisa desse tipo? Eu costumo dizer o seguinte, foi pra rua, prepare-se para tudo, tudo. Você vai ser médico, bombeiro, psicólogo, Antes tudo. de ser perito, você é policial, né? Então pode acontecer tudo. Você pode estar entrando numa padaria e começar o sanhaço. Aí você tem que estar preparado, né? Não, e realmente, isso aí acontece. Assim, a gente tem relatos, já aconteceu comigo. E... Como que foi? Bom, tá aí, a gente recebe essas ocorrências. E nesse dia que aconteceu algo parecido com o que você narrou aí, eu fui atender um dano no hospital. Um paciente nervoso acabou quebrando o vidro do consultório do médico e a gente foi atender, porque ele acabou sangrando também. Tinha alguns vestígios que foram lá e estavam preservados. Estamos lá, fazendo o local, aparecem duas pessoas, duas mulheres. Essas duas mulheres, desesperadas, chorando, falam: Policial, acabei de ser assaltado e o ladrão tá ali. Outra ocorrência, não era a ocorrência original. Não tinha nada a ver, a gente estava fazendo nosso trabalho e chegou essas duas pessoas, porque a gente trabalha com uniforme policial, né? Lá não está escrito, você é perito criminal, por favor chame o investigador, por favor chame a polícia militar. Não, você é policial enquanto estiver na rua ali, vai ter que atender a população, é sua obrigação. Ou pelo menos indicar qual é a melhor forma de atender aquela ocorrência. No caso, ela apontou que o autor estaria nas proximidades do hospital e acabou nos conduzindo para a localidade. A gente acabou optando por colocar ela só para levar ela até o local e depois a gente ia devolver ela para o hospital e fazer nossa diligência. Quando a gente está dentro da viatura, essa moça começa a ter alguns espasmos, alguma coisa assim, e a senhora que estava lá, que no caso era a mãe da que estava solicitando socorro, fala assim: não, é porque ela está grávida, ela estava no hospital. Tu estava lá fazendo uma ocorrência, recebeu uma denúncia de furto de um terceiro, uma segunda ocorrência, aí a mulher entrou dentro do carro que você estava tentando ajudar ela, que tinha sido furtada, você descobriu que a mulher estava grávida. Não só grávida, ela estava no hospital para ter o bebê, ela estava parindo, ela estava aguardando o deixou de ter o bebê para correr atrás do... o que roubaram dela? Foi o celular? Uma bolsa. Só que na bolsa tinha os documentos que ela precisava para fazer o parto. Ah, tá. Agora faz um pouco mais de sentido. Mas ela estava grávida, ela, independente, tinha outras formas de resolver isso. Mas ela já estava, provavelmente, ela já tinha... Se ela foi para o hospital, porque ela já estava sentindo as contrações, imagino eu, né? Lógico. Ela estava aguardando o parto. Não era para ela sair. Ela pode ter sido até chamada para realizar o parto e estava dentro de uma viatura policial. Aí ela ainda fez a seguinte pergunta:
Não, mas não se preocupe, alguns de vocês já fizeram algum parto? A gente, um olhou pro outro assim, alguém fez parto, ela tá grávida. Começou a procurar no YouTube como fazer um parto. Não, ligamos pros médicos do Recife, já começamos a voltar pro hospital. Pelo amor de Deus, não tem esse bebê dentro da viatura, a gente não precisa disso. Ela falou, não, se eu tiver aqui, o nome é de vocês. Aí acabou que voltou. Então, isso é a rua. Essa é a perícia externa, tem muito disso. Você vai fazer atendimento médico, paramédico, vai fazer parto, se precisar, e ainda vai receber o seu nome na concepção do bebê aí. Então, tem um nome legal aí para dar pro bebê já. E já teve muita coisa assim que acontecer, você chega lá, eu fui chamado para poder investigar, né, determinada situação. E quando você olha lá, você escuta as pessoas que estão ali narrando a situação, você começa a ver que não é o que as pessoas estão relatando, não é? E aí você começa a coletar outros vestígios. Acontece esse tipo de coisa? Então, perícia criminal, de fato, é isso, né? A gente trabalha com os elementos materiais, e os elementos materiais vão nos fornecer a dinâmica do fato, a materialidade do crime e pode nos dar indício de autoria. Então, o que acontece muito é isso, é o que a gente chama na perícia de diagnóstico diferencial, que é uma das coisas que a gente faz. No caso de morte violenta, isso é muito claro. Vamos supor, tem um cadáver, ele morreu, certo? Um cadáver morreu. Como ele morreu? Foi um acidente? Foi uma morte violenta? Ele foi morto? Alguém o matou? Ele foi assassinado? Foi suicídio? Foi morte natural? Então, essas 4 perguntas você já vai ter que responder. Isso é natural. Agora, já outros crimes, por exemplo, crime como patrimônio. Uma pessoa registra a seguinte situação na delegacia: olha, quebraram minha televisão. Principalmente em caso de Maria da Penha, que a violência patrimonial é muito grande. O agressor quebrou a televisão da mulher ofendida. Aí você vai nesse local atender você vai fazer um exame em objeto. Você vai ver um objeto quebrado, vai verificar a avaliação econômica, vai verificar como esse objeto foi quebrado. Eis a perícia. Só que você chega no local, na tela da TV tem um formato circular compatível com a cabeça da pessoa que está lá nos atendendo. Você chega perto com a lupa, ou você joga algum revelador lá, revela que tem sangue na tela da televisão, que tem fragmentos de pele. Então você já começa a imaginar que uma pessoa foi ferida ali. Então, como essa pessoa foi ferida? E outra, a narrativa é que o agressor quebrou a televisão jogando um controle remoto na TV. Você chega lá, a marca na TV não tem nada. O controle remoto tá zerado. Exato. E, tipo, não é compatível a marca com o objeto mencionado. Minha então, mulher com um band-aid na testa. Aí que tá. Aí você matou a charada. A pessoa tá lá com uma bandagem justamente na cabeça e você olha aquela situação. Até aí tudo bem. Você não pode gerar hipóteses assim. Você não pode. Isso faz parte da investigação. Mas vamos lá. Se você coleta aquele vestígio biológico, você faz um exame, você tem um perfil genético. Mas se você não pode começar a indagar a mulher, falar o que foi isso daí? Pode, só que nunca, se ela não falou na delegacia, quiçá quando você está lá presente. Lógico, tem um trabalho psicológico, às vezes elas abrem, mas assim, tem muita gente que se cala. Tem muita situação que o agressor voltou para casa. Tem gente que é dependente financeiramente do agressor, permite que ele retorne. Então, o medo em falar proporciona esse silêncio. Alguma vez você chegou assim... É porque eu conheço, eu dou aula já há bastante tempo, né? E aí eu vi vários casos, né? E vários amigos nossos também que são peritos, assim. O cara tava me contando uma vez a seguinte situação. Houve uma denúncia de maus tratos. Um filho que era usuário de droga tava batendo, né? No pai, para o pai poder dar dinheiro para ele poder usar droga. E aí quando chega lá a equipe de polícia chega lá, o pai não quer entregar o filho, né? Eu entrego. Tu já passou por isso? É isso, todos esses casos de violência doméstica ou que envolvem parentesco. E aí como é que o perito vai fazer para poder tentar desenrolar isso daí? Mesmo na negativa da vítima, o que você pode fazer numa situação dessa? Tem uma premissa máxima de locar que ele fala, todo contato deixa uma marca. Então toda cena de crime, há vestígios em que ou fortalece aquela hipótese ou renegam. Por exemplo, ele fala que não tem maus tratos, mas toda a cena do crime leva a crer que houve maus tratos ali. Então lá, de fato, você já começa pelos elementos materiais criar uma hipótese que é diferente da que ele está contando. Por exemplo, se um senhor está com um roxo lá, esse roxo pode ser porque ele bateu no armário, provavelmente vai ser o que ele vai falar. Como que o perito começa a montar assim, qual é o tipo de outra evidência que você pode encontrar que você fala, cara, esse roxo aí não foi simplesmente bater no armário? Então, vestígio que houve uma pessoa ferida no local.
vestígios de sangue, roupas rasgadas, instrumentos de corte compatíveis com aquela lesão que ele experimentou, ou então um instrumento contundente que é compatível. Então são aquelas coisas que o olhar pericial ele já permite isso, assim, sabe? Tem aquele olhar diferente que a gente falou, aquele olhar observador, construindo aquela cena, você consegue perceber. Só que aí vem um outro aspecto, que a gente também tem esse treinamento. Hoje, na verdade, está sendo investido hoje. É o treinamento de como interrogar vítimas e como fazer isso de uma maneira que não revitimize. Porque também é muito difícil você chegar numa casa que a pessoa acabou de ser agredida pelo filho e você fala, você não pode ser agredido pelo seu filho, isso é um absurdo. Não, esse tipo de entrada na pessoa não é legal. Então, acaba que também a gente tem um trabalho, um treinamento psicológico de como conversar com essas vítimas para que elas comecem a fornecer as informações. Aí, a gente é perito criminal. A gente não trabalha com a investigação. Então, a gente faz o quê? O trabalho de conduzi-la para o serviço adequado. Então, conduz a um serviço de assistência social, retoma ela à delegacia, inclusive leva ela para a delegacia para repetir a versão dos fatos. E no nosso laudo, que é esse nosso papel social, como a gente consegue, a gente chega a determinadas análises e conclusões que mostram que os elementos materiais estão indicando para aquela direção, e não para a direção, por exemplo, do que está narrado na ocorrência. Mas tudo isso baseado na metodologia científica. A gente não pode achar que aconteceu aquilo. Por exemplo, eu vi um roxo e vi um sangue na tela. Não, peraí, calma. O que eu vou dizer no meu laudo é que havia pelo menos uma pessoa ferida naquele local. O investigador, sim, com essa informação, vai fazer a junção das peças e vai chegar a alguma conclusão em relação ao crime. Saquei. Você pega muita violência doméstica, não? É uma das coisas que eu mais tento trabalhar hoje, porque, de fato, na minha área, que é violência patrimonial, que é crimes contra o patrimônio, essa violência patrimonial, ela não é patrimonial. O meu diagnóstico diferencial está mais nessas situações, porque nunca é violência contra o patrimônio. Tem uma questão de ameaça, tem uma questão de lesão corporal, tem tentativas de homicídio, que são absurdas. Eu já fui para um local que a ofendida registrou que o agressor quebrou o celular dela. Quando eu cheguei lá no quarto dela, tinha uma peixeira fincada no manequim feminino no meio do peito. E eu falei assim, por que essa faca tá incrustada aqui no externo desse manequim? Ela falou, não, foi o meu agressor. Ele falou que era pra eu lembrar dele quando eu visse essa cena. Aí eu falei, entendeu? Aí chega lá a ocorrência foi registrada que o agressor quebrou um celular. Não foi isso. É uma situação que ela tá... Às vezes parece que nem a vítima entende o que de fato tá acontecendo, né? Ela só se importou com o celular, ela não se importou com a violência psicológica que ela estava sofrendo, né? Mas aí você consegue enxergar aqui um registro documental, uma fotografia dessa situação. Você apresentar no seu laudo que no cômodo onde a vítima apresentou o celular quebrado, havia um manequim com uma faca num manequim feminino. E quando isso chega aos olhos da justiça, você vê que tem diferença em você só registrar o dano no celular? Tá vendo como é que é a visão pericial do todo? Eu poderia, por exemplo, receber esse celular, foi apreendido na delegacia, ser encaminhado para minha sessão, fazer a análise do objeto e meu trabalho tá feito, meu trabalho técnico. Não precisava ir no local, né? Não precisaria. Não precisaria ir no local. Mas você tá vendo quando você vai no local que as coisas são diferentes do que o vestígio material tá dizendo? Então tem que ter essa sensibilidade. Saquei. Uma cena, ela nunca é somente o que estão pedindo para você ver. Você tem que ver o todo. Então, e lá na perícia contábil, chegava assim para você... porque acho que na perícia contábil, geralmente, como os requisitos são formulados pelo próprio delegado, então acaba que ele já está meio que direcionado. E quando está direcionado, às vezes pode estar direcionado também de maneira errada, né? Às vezes a convicção que o delegado está tendo também não é correta. Você já viu o caso de chegar lá e você falar para o delegado, não, delegado, isso aqui é possível, né? Não é... Tudo bem, não acontece todo dia, mas é possível. Já aconteceu coisa desse tipo? Não, nos casos que eu peguei era assim... O advogado tinha acertado, ou o delegado tinha acertado. Estava bem direcionado as coisas, né? Geralmente já está ligado a uma investigação que tem lavagem de dinheiro. Então aquilo lá já é bem direcionado mesmo. Assim. Não cheguei a pegar casos assim de erro de direcionamento, não. Mas também eu peguei o quê? Eu fiz uns 30 laudos, não tenho 1.500, né? Então... Não, 1.500... Eu não tenho 1.500 ocorrências, eu não tenho 1.500 lá, eu tenho 1.500 locais atendidos, que é uma média de 50 por mês. No ano dá 500 locais atendidos, mas nem todos são
faça isso de lado, porque também tem muita coisa cível. Então E aí também chegar lá, as coisas não estão preservadas, já não dá mais pra fazer laudos, né? Porque ele tem que chegar... A primeira coisa que acontece, quando acontece, as pessoas têm que preservar as coisas. Senão o perito não vai chegar lá e vai fazer milagre, porque já mexeu tudo, já vai ter a dinâmica não dá pra ver, né? Digital de outras pessoas, Então a primeira coisa quando acontece, as pessoas têm que criar uma bolha, né? Esterilizar o local, né? Deixar tudo, né? Como é que diz? Isolado, né? Isolamento e preservamento do local do crime é uma máxima, assim, da criminalística. E deixa eu te falar uma coisa, assim, que uma vez eu estava conversando até com o Marcos Patrício, né, ele estava me falando, assim, né, que uma das coisas mais difíceis do trabalho do perito é que o seu tempo, do perito externo, que ele também foi perito externo muito tempo lá em Unai, né, o seu tempo ali que você tem para poder entender a dinâmica toda, ele é limitado, né, porque o que vai acontecer? Na hora que você falar, não, terminei a perícia e saiu, tudo vai ser mudado ali, você não tem mais como voltar ali. Já aconteceu alguma vez contigo, de você chegar assim, foi lá, fez o trabalho de perito todo, aí quando você saiu, já estava lá na sua casa, e você, pode ter acontecido isso e não tinha como voltar? No meu é o imediatismo. A gente tem uma teoria na criminalística, que é justamente a teoria da ponte que quebrou, né? A ponte que caiu. Ou seja, se você chegar num local que não está mais preservado, que já foi mexido, significa que a ponte caiu. Você não vai verificar mais os vestígios que lá se encontravam, assim. Você vai ter uma cena mexida. Não, mas já aconteceu com você, de você... porque... Liberar um local, liberar um local e depois você surgiu uma dúvida e querer refazer algum teste. De você pensar sobre aquilo e aí você entender aquilo de maneira diferente. Vou te falar da minha experiência, é o seguinte, porque muita gente às vezes reclama do tempo pro perito chegar no local. Só que esse tempo é muito relativo na cabeça das pessoas. Por exemplo, acabou de acontecer um furto principalmente em comércio. Comércio. Aqui a gente não tem essa cultura de preservação. Questão que a pessoa não pode parar o negócio dela para trabalhar. Quando você fala, será que se eu fizer o exame e voltar, a gente não consegue nem realizar o exame. Houve o furto, a perícia foi acionada, eu cheguei lá o tempo que ele estava na delegacia, eu cheguei, já tem gente lá fazendo o conserto do portão, já tem ou alguém está pintando, ou o serralheiro já está consertando a porta, então, quiçá depois que eu fizer o exame. Depois que eu sair do local, ele já fala assim, posso consertar tudo? Eu falei, vai adiantar eu falar que o senhor tem que dar mais uma preservadinha? Acaba que não, a gente não tem essa cultura, assim, essa questão de preservação de local de crime. Inclusive, é muito difícil você, principalmente em comércio, você chegar no local que houve algum crime no comércio e ele não está funcionando no dia seguinte e já não está preservado. Assim, é muito... Aí é aquela coisa. A gente, os nossos, como ele falou, é limitado. Você tem que pensar o tipo de vestígio que você está analisando. Você tem que ter certeza que aquilo lá não é um vestígio ilusório. Ou alguma coisa que foi colocada na cena do crime. Então, quando uma pessoa modifica a cena, você não vai ter as mesmas conclusões. Você não vai poder analisar aquele local da mesma forma. Então... Tu já pegou o caso de gente forjando perda total no carro para dar golpe no seguro, por exemplo, coisa desse tipo? Esse tipo eu não consegui concluir nenhum laudo nesse sentido, porque eu não peguei esse tipo de ocorrência. Mas, assim... Algo muito comum que a gente faz muito são os estelionatos, né? Tipo assim, são a duplicidade de veículos, ou seja, o mesmo veículo é vendido para duas pessoas, 2 veículos com o mesmo chassi é vendido, como se fosse o veículo original, e aí quando você vai fazer a análise dos sinais identificadores, você verifica que não está correto. E como aquela pessoa consegue saber que aquele carro lá foi clonado, digamos assim? Então, existe uma norma brasileira, né? De norma técnica, e você sabe como aqueles sinais e indicadores devem se colocar no veículo. Tem a posição correta para cada veículo, tem o tamanho, a dimensão, o formato da fonte, a posição, a profundidade Então, uma série de elementos, assim como uma nota, uma cédula tem seus elementos de segurança, os níveis, eles têm elementos de segurança, ou seja, aquelas plaquetas são de um fabricante específico, as placas de identificação do veículo também são de um fabricante, possuem numeração de série, então é assim que a gente verifica. Agora, como a gente revela essas modificações, por exemplo, existem modificações que são colocadas pintada, coloca uma placa e pinta um chassi em cima de outro chassi. Aí, quando você coloca, por exemplo, um químico, um ácido, por exemplo, você consegue tirar aquela numeração que foi colocada por cima e revelar que está por baixo. Então, você já consegue identificar que houve ali, de fato, uma adulteração.
dentre outras, ou seja, o conjunto de sinais identificadores que estão presentes no veículo lhe dão a resposta. O vidro tem diversas informações, assim, o vidro de um veículo. Tem tanta informação a respeito daquele veículo que pouca gente vai saber, principalmente um adulterador. Já um vistoriador, um perito criminal que examina veículos vai saber aquilo lá de cor. Câmbio, motor, várias peças que tem sinais lá que comprovam a autenticidade e a originalidade daquele veículo e dos seus sinais identificadores. Então, é muito difícil forjar, assim. Mas aí, já pegando o gancho, que vocês falaram assim, pô, é muito difícil um autor que mexe com crime contábil, a gente conseguir entender ele, porque ele já tem conhecimento. E é de fato, mas não é só o crime contábil, qualquer crime. A polícia, ela tem que estar sempre à frente do bandido, porque o criminoso, a função dele é essa. Ele vai aprendendo, né? Ele quer saber como ele vai cometer um crime. E sem deixar vestígio e tal. Então a gente tem que estar sempre à frente. Ó, eu fiz uma pergunta pro Marcos Patrício, não sei se ele vai assistir isso aqui, e vou perguntar pra você, existe crime perfeito? Essa é uma pergunta. Não tem crime perfeito. Existe, talvez, o vestígio não encontrado, talvez isso. Porque foi isso que ele falou. Ele falou o seguinte, falou, olha, se existe crime perfeito, ninguém descobriu. Então... É isso. Exatamente, né? É isso. Caramba, bacana. E tu, tem saudade da vida de perito, Gabriel? Ou tua vida agora, trabalhando na Câmara, tá melhor? A minha vida trabalhando na Câmara é melhor do que a vida de perito, né? Pro meu perfil de pessoa, né? Eu não sou aquela pessoa mais operacional, vibradora. Mas na época eu era perito, eu não saía armado, eu saía de boa do mesmo jeito que eu saio hoje. Então, minha vida hoje é melhor. Mas, assim, a vida de perito também era uma vida excelente. Excelente. Assim, acho que não perde pra nada. Recentemente, inclusive, eu levei minha esposa no aniversário de casamento pra ela dar uns tiros, ter calma. Porque tiro, pelo menos pra mim, é uma terapia, sabe? Você tem que ir lá, fazer a visada, a empunhadura certinha, ir puxando o gatilho, devagarzinho. Então, isso pra mim, eu gostava muito. Tem também a questão de autoridade, né? Você é uma autoridade maior do que eu sou hoje, né? Então tem várias questões que envolviam o cargo, mas eu sou mais feliz no cargo que eu estou ocupando atualmente, mas... E tu, Léo, é mais feliz como agente ou como perito? Então, são serviços diferentes. Assim, eu diria que eu sou completo em ambos os cargos eu fui. Só que, é lógico, eu trabalhei 10 anos como agente. Então, eu tenho que trabalhar 10 anos como perito para conhecer e para eu ter as mesmas vivências, assim. Mas, assim, eu não consigo colocar um no patamar. Eu consigo colocar em balanças diferentes. E eu garanto, assim, tem um lado de ser investigador muito bom, que é essa questão de você trabalhar o conjunto completo da investigação. A história inteira, né? A história inteira, você tem que saber o início, o meio e o fim, o resultado final, que se aquela pessoa que você estava investigando é de fato o autor ou não, se ele foi preso ou não, se ele foi condenado ou não. Na atividade meio como perito criminal, você fica um pouco ausente dessa questão. Você só resolve pontualmente, só uma fotografia da história inteira, né? Exato, a gente é uma peça. Talvez a única... Mas você sabe que um quebra-cabeça faltando uma peça, ele não está completo. Então, o perito criminal, ele tem essa peça, assim, e muitas vezes é aquela peça crucial para você continuar montando. E você acha que daqui, sei lá, 10 anos você está se aposentando como perito? Eu não tenho... Dentro do serviço público, eu não vislumbro nenhum outro cargo. Não, eu sou muito satisfeito, assim, lógico. Dentro da perícia, eu vislumbro outras coisas. Eu pretendo ir para uma área mais voltada para a minha formação, que era de fato o que eu queria. Apesar de, nas perícias externas, eu utilizar muito meus conhecimentos, ou seja, vestígios biológicos estão presentes em qualquer cena de crime. Porque quem comete crime, o autor, de fato, tem que ser uma pessoa. Um ser vivo deixa vestígios biológicos em qualquer cena de crime. Então, esse é uma das nuances assim, que eu consigo pensar. A polícia dá suporte para vocês, se vocês quiserem fazer pós-graduação e ir para outro país, eles têm algum programa parecido ou nada disso? Olha, dentro da Polícia Civil do Distrito Federal, a gente tem uma associação que incentiva muito isso, mas a gente não tem um programa institucional voltado para esse fim. Mas, assim, dentro do Instituto de Criminalística, você tem um incentivo muito grande para você realizar pós-graduações, para você fazer cursos. Pontualmente, a polícia apresenta para a gente alguns cursos e algumas parcerias com outros órgãos. Agora mesmo vai ter um workshop junto com a Polícia Federal, em que a gente vai apresentar como a gente faz nossas perícias e vamos trocar algumas informações. Tem também cursos
em parceria com os países da França, está tendo um curso de análise criminal, que foi uma parceria com a França, em que alguns peritos estão fazendo e alguns agentes de polícia estão fazendo junto com o pessoal da França. Eu já fiz curso com o FBI, já fiz curso com outros polícias de todos os estados, tudo isso incentivado pela Polícia Civil, mas assim, com os recursos próprios. Tem essa questão, a gente acaba tendo que usar alguns recursos próprios para a gente adquirir essa formação complementar. Bacana. Mais alguma pergunta? Não, assim, o que eu ia falar da perícia, que também que é muito bom na perícia, é a sua independência técnica, né? Isso, assim, para quem trabalha e tudo mais, você, naquilo lá, é você que vai falar aquilo, ninguém vai mexer nada no seu laudo e tudo mais. E essa forma de trabalhar é muito boa, né? Só que tem uma contrapartida disso, né? Que você, como você é independente tecnicamente, você tem que ser muito bom tecnicamente. Você tem que fazer os cursos, você tem que fazer... você tem uma responsabilidade muito grande, né, Gabriel? Porque se você fizer a vida de uma pessoa, uma né? vida, várias coisas estão sendo decididas ali, né? Isso. E aí se você fizer um trabalho ruim, né? O trabalho ruim, ele é ruim por dois motivos. Porque pode deixar o bandido sair, e foi o que o Marcos Patrício falou, que é o pior de tudo, né? Você condenar um inocente é pior. Do que deixar um bandido. Né? Tu já pensou, no seu caso, quando você estiver ali já mexendo com vestígios mais e tal, né? No laboratório, já pensou você condenar um cara de estupro e o cara não é estuprador? Esse cara tá lascado, você acabou com a vida dele. Sim. Né? Tanto que uma máxima que eu uso muito é assim, eu lembro sempre da metodologia científica. E eu acho que uma das maiores, um maior poder do perito, com essa independência técnica, é saber se calar. Porque o silêncio, ele não erra. Então, sempre, se você não tem elementos materiais, se você não tem condições de sustentar a sua hipótese, não fale no laudo. Porque o seu laudo vai ser utilizado por duas partes. Tanto a parte da acusação, como a parte da defesa. E dependendo do peso que esse laudo tiver e for aceito pelo juiz, você pode estar, de fato, condenando um inocente. E hoje, com o respeito que a Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal têm dentro do judiciário, dentro de quem é o tomador de decisões mesmo, esses laudos, eles não são retirados do processo. Pelo contrário, quando não há, eles fazem questão que tenha um parecer, um laudo do perito criminal dentro do processo para que ele possa, de fato, decidir a respeito daquele crime. Então, o juiz... É objeto de questionamento, mano. Se você não escrever alguma coisa lá com a capacidade técnica ruim, você vai ser questionado, você vai ter que sustentar, e então você tem que estar muito bem tecnicamente naquilo que você está escrevendo, né? Então, eu acho que essa parte da perícia é muito boa. Na PF, você tinha possibilidade de fazer curso no exterior, tinha diversas possibilidades, tinha muito curso, eles sempre faziam treinamento. Eu, por exemplo, com acho que 1 mês, 2 meses de PF, eu já estava fazendo treinamento aqui em Brasília e já sendo tutorado pelos os antigões, né? Que na polícia fala muito de antigão, né? E eu acho que isso era muito bacana, né? E também, a parte boa também é que quando você entra na polícia, você tem vários... A polícia não é só para aquele cara que é operacional. Ela não é só para aquele cara que é operacional. Por exemplo, eu sou um cara nerd, eu gosto de ficar jogando Dota, eu gosto de jogar Counter-Strike e tudo mais, e eu consegui encontrar o meu ponto lá na polícia. Então a polícia lá vai ter um cara que é perito e quer fazer curso operacional, ele quer ser operacional e não quer fazer perícia. Vai ter um cara que gosta de helicóptero, que vai querer fazer coisa de helicóptero. Então, dentro desses corpos policiais, tem espaço para todo mundo. Saquei, massa, bacana. Cara, eu acho que a gente teve um bate-papo aí muito bom, né? E gostaria de agradecer a presença de vocês, do Léo, né? Do Gabriel aqui. E, Léo, manda um recado aí pro pessoal que tá querendo ser perito aí. Não, vem que a gente tá precisando de muita gente lá. Como o colega aqui falou, tem lugar para todo mundo dentro da perícia criminal. É inerente da perícia criminal as perícias internas e externas. Então, quem gosta de rua vai ter espaço na rua. Para quem gosta de ficar em laboratório, vai ter espaço, vai poder desenvolver sua pesquisa também dentro do laboratório. E algo que talvez a gente não comentou ainda, mas é por isso que eu vou deixar esse recado, que além de tudo você ganha uma família. Você vai passar aí 1/3 do seu dia trabalhando com perícia criminal, e ali você vai formar de fato uma segunda família. E a polícia, ela é isso, ela é corporativista, ela te
te defende, te protege, e você pode contar com ela para isso, assim, a perícia também tem isso, e isso tudo é fortalecido ao longo dos anos, então eu acho que também é um dos benefícios de você fazer parte de uma corporação, de uma instituição como em que você precisa do outro colega para realizar seu trabalho, então eu acho que uma das vantagens também de ser dessa área, e se tá faltando serviço, bem, porque a piscina tá quentinha. E você, Gabriel, manda um recado aí pro pessoal para terminar. Cara, eu acho que ser perito, assim, deve ser o sonho de muita gente. Se eu fosse vocês, eu ia fundo, porque eu acho que cara, é uma carreira magnífica. Eu fui, eu gostei bastante, eu só fui por circunstâncias alheias, assim, a minha vontade mesmo, eu troquei de cargo, mas eu acho que a perícia é muito boa mesmo, assim, o salário, ó, vale a pena. É a melhor parte, né? É a melhor parte, o salário, ó, as diárias. Diária, você vai ser autoridade, você vai andar armado. É bom, né? Não, Você vai andar armado. Pode ser uma... Bom, no Brasil atual, acho que andar armado é uma boa situação. Pode ser. Para quem tá preparado, é uma boa situação. Cara, muito obrigado vocês dois aí. Perfeito. E precisando é só chamar aqui o pessoal do Isaac, estamos aqui para ajudar vocês também. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Sérgio.